Gêmeos, 8 ajustes silenciosos que podem atrair mais estabilidade. Existe um tipo de mudança que ninguém percebe quando acontece, mas todo mundo percebe quando já aconteceu. E esse tipo de mudança silenciosa, quase invisível, que está batendo na porta da sua vida agora. Geminiano, você não precisa virar tudo de cabeça para baixo para sentir que algo se transformou. Às vezes, a transformação mais poderosa é a que começa tão devagar que nem você mesmo nota até olhar para trás e perceber que já não está no mesmo lugar. Esses 8 ajustes que vamos explorar juntos não são ruidosos. Não pedem aplausos. Não chamam atenção. Mas atraem algo que você vem desejando há muito tempo: estabilidade. Ajuste 1. Permitir que o silêncio fale antes de você. O geminiano carrega dentro de si uma floresta cheia de pássaros cantando ao mesmo tempo. Cada pensamento e um canto diferente, cada ideia e um voo novo, cada conversa abre uma trilha que leva a outra trilha que leva a outra. E bonito. E rico. Mas às vezes essa floresta fica tão barulhenta por dentro que você sente dificuldade de ouvir o que realmente importa. O primeiro ajuste silencioso é aprender a deixar o silêncio entrar antes de falar. Não se trata de calar. Se trata de criar um espaço pequeno, como uma clareira no meio da floresta densa, onde você para por um instante e escuta o que vem de dentro antes de responder ao que vem de fora. Esse espaço de poucos segundos muda tudo. Muda a qualidade do que você diz. Muda o impacto das suas palavras. Muda a forma como as pessoas recebem o que você oferece. Porque quando você fala depois do silêncio, as palavras chegam com raiz. Não são folhas soltas ao vento, são galhos firmes que sustentam algo maior. A estabilidade começa aí. Na pausa antes da resposta. No respiro antes da opinião. Na coragem de não preencher cada espaço vazio com som. O geminiano que descobre a forca do silêncio não perde a sua vivacidade. Pelo contrário, ganha profundidade. E a profundidade e o chão onde a estabilidade nasce e se enraiza. Você não precisa mudar quem, precisa dar espaço para que quem você se expresse com mais peso, mais presença, mais verdade. Ajuste 2. Escolher uma direção e protegê-la do excesso de opções. Imagine uma semente plantada num jardim. Ela precisa de sol, de água, de tempo. Mas se a cada dia você desenterrar a semente para plantá-la em outro lugar porque achou um canteiro melhor, ela nunca cria raiz. Nunca brota. Nunca floresce. O geminiano vive cercado de canteiros bonitos. Cada um parece mais promissor que o anterior. Cada nova possibilidade brilha com uma luz que faz a anterior parecer sem graça. E a tentação de trocar é enorme. E constante. E real. Mas a estabilidade não vive na troca, vive na permanência. Esse segundo ajuste sobre escolher uma direção e ficar nela tempo suficiente para que ela mostre o que tem a oferecer. Não para sempre. Tempo suficiente. Porque toda direção passa por uma fase onde parece comum, onde o brilho inicial se apagou e o resultado ainda não apareceu. Essa fase intermediária e onde a maioria desiste. E exatamente onde a estabilidade está esperando. Como uma nascente escondida que só aparece para quem cava fundo o bastante no mesmo lugar. O geminiano que protege a sua escolha do excesso de opções não está se limitando. Está se concentrando. E a concentração é o que transforma potencial em realidade. Você tem potencial de sobra. Sempre teve. O que falta não é mais possibilidades. E mais permanência numa possibilidade só. Escolha uma. Proteja-a, regue-a, confie nela. E espere, porque o que vai brotar dali vai te surpreender pela sua solidez. Ajuste 3. Reconhecer que a rotina não é uma prisão, e uma raiz. A palavra rotina assusta o geminiano como uma tempestade assusta um pássaro livre. Parece que aceitar a rotina e aceitar a monotonia. Parece que criar hábitos e criar correntes. Parece que repetir os mesmos gestos todo dia e perder a magia da vida. Mas isso é uma ilusão. Uma das mais persistentes ilusões que acompanham o seu signo. Porque a rotina não é a ausência de liberdade. E a estrutura onde a liberdade pode se apoiar sem cair. Pense numa árvore. Os galhos dancam com o vento, se movem em todas as direções, alcançam o céu com uma leveza que parece pura liberdade. Mas os galhos só podem dançar porque as raízes estão firmes. Sem raiz, não há dança. Há queda. A rotina e a raiz. Os seus movimentos, as suas ideias, a sua criatividade, são os galhos. E esse ajuste silencioso pede que você pare de lutar contra a raiz e comece a agradecê-la. Comece pequeno. Um horário fixo para uma coisa que importa. Uma prática repetida todo dia, mesmo que por poucos minutos.
Um ritual simples que diz ao seu corpo e à sua mente: aqui seguro, aqui eu volto, aqui eu me reconheço. A estabilidade cresce nesse solo de repetição gentil. Não é a repetição que mata a alma. E a repetição sem propósito. Mas a repetição com propósito e o que constrói catedrais, o que escreve livros, o que cria legados. O geminiano com rotina não é um geminiano menor. E um geminiano com fundação. E sobre essa fundação, tudo o que você construir vai durar mais e pesar menos. Ajuste 4. Parar de explicar demais e confiar que o essencial basta. O geminiano fala como um rio que corre entre pedras. A água encontra sempre um caminho, contorna obstáculos, preenche espaços, não para nunca. E uma habilidade rara e bonita. Mas às vezes o rio corre tanto que inunda as margens. E o que era fertilidade vira excesso. Esse quarto ajuste sobre dizer menos e confiar mais. Confiar que as pessoas entenderam. Confiar que você não precisa dar mais 3 explicações depois da primeira. Confiar que o silêncio depois de uma frase bem dita não é um vazio a ser preenchido, e um espaço onde o que você disse pode ser absorvido. Muitas vezes, o geminiano explica demais porque tem medo de ser mal interpretado. Tem medo de que a mensagem não chegue. Tem medo de que o outro não entenda a profundidade do que está sendo dito. Mas o excesso de palavras faz exatamente o oposto do que você pretende. Em vez de clarear, confunde. Em vez de aproximar, cansa. Em vez de mostrar profundidade, sugere insegurança. A estabilidade nas relações, no trabalho e na vida começa quando você confia que o essencial já foi dito. Que uma frase firme vale mais do que 10 frases hesitantes. Que a brevidade não é pobreza de pensamento, e riqueza de confiança. Pense na chuva fina que penetra a terra devagar e rega tudo por dentro. Ela não faz barulho, não inunda, não arrasta nada. Mas alimenta tudo. Suas palavras podem ser essa chuva. Poucas, certas, profundas. E quando você permite que sejam assim, algo muda na forma como o mundo te recebe. Ajuste 5. Deixar de alimentar o que já não cresce. No jardim da sua vida existem plantas que você rega por hábito. Não porque estão vivas. Não porque dão frutos. Não porque embelezam o espaço. Mas porque estão ali há tanto tempo que você esqueceu de perguntar se ainda fazem sentido. Esse ajuste é dos mais corajosos entre os silenciosos. Porque pede que você olhe para o que está regando e pergunte com honestidade: isso ainda cresce? Pode ser um projeto que você carrega por obrigação. Pode ser uma relação que só existe na memória do que foi. Pode ser um sonho que era de outra versão de você e que a versão atual já ultrapassou. Identificar o que já não cresce não e desistir. E discernir. E a diferença entre os dois é enorme. Desistir e abandonar algo vivo. Discernir e reconhecer que algo já cumpriu o seu ciclo e que a energia gasta ali poderia estar nutrindo o que ainda tem sede. O geminiano que aprende a redirecionar a sua energia para o que ainda pulsa descobre uma leveza que confunde com liberdade. E liberdade. A liberdade de não carregar peso morto. A liberdade de ter as mãos vazias o suficiente para segurar o que realmente importa. A estabilidade não vem de ter muito. Vem de ter o certo. E o certo só aparece quando você tem coragem de soltar o errado. Não com raiva. Não com drama. Com a serenidade de quem entende que cada coisa tem o seu tempo. E o tempo de algumas coisas na sua vida já passou. Deixe-as ir. Com gratidão. Com paz. E observe como o espaço que se abre se enche de algo novo e vivo. Ajuste 6. Aceitar que nem tudo precisa ser emocionante para ser valioso. O geminiano busca o brilho. Busca o novo, o diferente, o que faz os olhos se abrirem mais e o coração bater mais rápido. E essa busca é parte do que torna você tão vibrante e interessante. Mas existe um perigo escondido nessa busca constante por estímulo, o perigo de desvalorizar o que é simples. O que é calmo. O que não tem brilho nenhum mas tem uma solidez que o brilho jamais terá. O pôr do sol mais bonito não é mais valioso do que o chão firme onde você está de pé para assisti-lo. A música mais emocionante não importa se você não tem o silêncio para ouvi-la. A aventura mais incrível não significa nada se você não tem um lugar para voltar quando ela termina. Esse ajuste é sobre olhar para as partes simples da sua vida com olhos novos. O café da manhã tranquilo. A conversa sem pressa. A noite sem planos. O dia sem surpresas. Essas coisas não são a ausência de vida. São o tecido da vida. São o solo onde tudo o mais acontece. A estabilidade mora na sua capacidade de encontrar valor no ordinário. Não apenas no extraordinário.
Porque o extraordinário e visitante aparece e vai embora. Mas o ordinário e morador está ali todo dia, silencioso, sustentando tudo. O geminiano que faz as pazes com o ordinário descobre uma forma de contentamento que não depende de estímulos externos. E esse contentamento é a base mais sólida que a estabilidade pode ter, não em resignação. E reconhecimento. Reconhecimento de que a vida comum e plena de riqueza para quem sabe olhar. Ajuste 7. Cuidar do corpo como quem cuida de um jardim. O geminiano vive muito na mente. Os pensamentos correm como ventos constantes, e o corpo às vezes fica esquecido, como um jardim que o dono visita só quando lembra. Mas o corpo não é um detalhe. E o terreno onde tudo acontece. E quando o terreno não está cuidado, nada que você plante nele vai prosperar como deveria. Esse ajuste sobre voltar ao corpo com atenção e carinho. Não com rigidez. Não com metas impossíveis. Com a gentileza de quem encontra um jardim abandonado e decide recuperá-lo sem pressa. Um pouco de movimento por dia. Um pouco mais de água. Um pouco mais de descanso. Parece pouco. E pouco. Mas o pouco consistente faz o que o muito esporádico nunca consegue. O jardim não precisa de uma enchente para reviver. Precisa de chuva regular. Precisa de mãos que voltem todo dia, mesmo que por poucos minutos, para arrancar uma erva daninha, regar um canteiro, observar o que está brotando. O seu corpo responde a essa presença repetida com uma energia que você esqueceu que tinha. Com uma disposição que parecia perdida. Com uma clareza que não vem da mente, mas do bem-estar físico que sustenta a mente. A estabilidade do corpo e a estabilidade de tudo o mais. Porque você não é uma mente flutuando no espaço. Você é um corpo inteiro que sente, que se move, que precisa de cuidado tanto quanto precisa de ideias. Cuide dele. Como quem cuida de algo precioso. Por quê? Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Ajuste 8. Aprender a receber sem sentir que deve algo em troca. Há uma corrente invisível que o geminiano carrega sem perceber, a crença de que tudo o que recebe precisa ser retribuído imediatamente. Alguém te faz um elogio e você sente que precisa devolver 2. Alguém te ajuda e você já está planejando como compensar. Alguém te oferece carinho e você se sente em dívida. Essa corrente transforma cada gesto de generosidade numa transação. E transações não criam vínculos, criam cotas. Esse ajuste pede que você aprenda a receber como a terra recebe a chuva. Sem culpa. Sem pressa de devolver. Sem a sensação de que precisa merecer cada gota. A terra não se pergunta se digna da chuva. Ela simplesmente abre os poros e absorve. E dessa absorção nasce tudo. As flores, as árvores, os frutos, a vida inteira. Você merece receber. Não porque fez algo para merecer. Porque existir já é razão suficiente. E quando você recebe sem a urgência de retribuir, algo profundo acontece. O vínculo se fortalece. A outra pessoa se sente vista na generosidade dela. E você se sente nutrido de verdade, não apenas tocado de passagem. A estabilidade nos relacionamentos nasce dessa capacidade de receber com graciosidade. Porque quem não sabe receber acaba afastando exatamente o que mais deseja. O geminiano que aprende a dizer obrigado e parar ali, sem mas, sem poréns, sem planos de retribuição imediata, descobre uma forma de conexão que é mais profunda do que qualquer troca. E nessa profundidade está a estabilidade que você procura. Ajuste 9. Diminuir a velocidade sem perder o ritmo. O geminiano se move como o vento entre as folhas de uma grande árvore, rápido, mutável, sempre tocando várias coisas ao mesmo tempo. E esse movimento tem beleza e tem poder. Mas o vento que nunca para acaba secando a terra. Acaba cansando as folhas. Acaba criando erosão onde deveria haver fertilidade. Esse ajuste não pede que você pare. Pede que você diminua. Não para fazer menos. Para fazer melhor. Existe uma diferença enorme entre velocidade e pressa. A velocidade é natural, e o seu ritmo, a sua forma de ser, a energia que te move. A pressa e velocidade com ansiedade. E movimento com medo. E correr não porque você quer chegar, mas porque tem medo de ficar para trás. A estabilidade aparece quando você encontra a velocidade que sua sem a pressa que não é. Quando você percebe que pode se mover rápido e ainda assim estar presente em cada passo.
Que pode pensar em várias coisas e ainda assim dar atenção real a cada uma. Que pode viver com intensidade sem viver com desespero. Diminuir a velocidade e não trair a sua natureza. E honra-la. Porque a sua natureza não e apressa. A sua natureza e a vivacidade. E a vivacidade com calma e a forma mais bonita e mais sustentável de ser geminiano. E sustentável e outra palavra para estável. Para duradouro. Para real ajuste 10. Praticar a lealdade ao que você começou ontem. Existe uma forca poderosa e subestimada que o geminiano raramente exercita por completo, a forca da continuidade. Começar e fácil. O geminiano começa com um entusiasmo que ilumina qualquer sala, que contagia qualquer pessoa, que transforma qualquer ideia em algo vibrante e cheio de vida. Mas o dia seguinte chega. E com ele, o brilho diminui. E no terceiro dia, uma nova ideia aparece brilhando mais do que a anterior. E a anterior e abandonada como um ninho que o pássaro deixou antes dos ovos chocarem. Esse ajuste pede algo simples mas poderoso. Voltar ao que você começou ontem e continuar. Não porque ainda está empolgado. Não porque o brilho ainda está lá. Mas porque você decidiu. E a decisão de ontem merece a lealdade de hoje. Como uma semente que você plantou merece a água de hoje, mesmo que ainda não haja nenhum sinal de broto. A estabilidade e filha da continuidade. Não há como ter uma sem a outra. E a continuidade não precisa de motivação eterna. Precisa de compromisso gentil. A gentileza de voltar. A gentileza de insistir sem se punir. A gentileza de dizer a si mesmo, eu comecei isso, e vou honrar esse começo dando-lhe pelo menos mais um dia. E mais um. E mais um. Até que o broto apareça e você perceba que a lealdade ao que começou construiu algo que o entusiasmo sozinho jamais construiria. Algo sólido. Algo real. Algo seu. Ajuste 11. Perdoar a si mesmo pela dispersão do passado. Você sabe quantas coisas começou e não terminou. Sabe quantas promessas fez a si mesmo e não cumpriu. Sabe quantas vezes se dispersou quando deveria ter focado. E carrega isso como pedras num bolso, não pesam muito sozinhas, mas juntas, com o tempo, tornam cada passo mais difícil. Esse ajuste e o mais terno de todos. Porque pede que você se perdoe. Não como gesto grandioso. Como gesto íntimo. Como quem olha para uma planta que não regou e em vez de se culpar, simplesmente pega o regador e começa de novo. O passado do geminiano está cheio de comecos sem fim. E a mente geminiana pode usar esses comecos abandonados como prova de que algo está errado com você. Como prova de que você não é confiável. Como prova de que não merece confiar em si mesmo. Mas essa narrativa é falsa. Tão falsa quanto dizer que o rio é fraco porque muda de direção. O rio muda de direção porque é inteligente. Porque encontra o melhor caminho. Porque se adapta ao terreno. Você não é disperso por defeito. Você é curioso por natureza. E a curiosidade, quando perdoada por seus excessos, se torna a sua maior aliada. A estabilidade que você busca não nasce da perfeição. Nasce do perdão. Do perdão que você dá a si mesmo por ter sido humano. Por ter errado. Por ter se perdido. E do perdão nasce a coragem de tentar de novo. Sem o peso do que não deu certo. Com a leveza de quem sabe que cada dia é uma página nova. Ajuste 12. Escolher as batalhas com sabedoria e soltar as que não são suas. O geminiano se envolve com facilidade. Uma conversa acalorada puxa você para dentro como uma corrente no mar. Uma injustiça alheia acende dentro de você uma chama que consome energia que deveria estar sendo usada para suas próprias questões. Um debate que não te diz respeito se torna o centro do seu dia. E no final, você está exausto por batalhas que nunca foram suas. Esse ajuste é sobre discernimento. Sobre olhar para cada situação que pede a sua energia e perguntar com serenidade, isso é meu? Essa batalha me pertence? Esse problema precisa da minha intervenção ou está pedindo apenas a minha observação? Como uma árvore que não tenta segurar o vento, mas apenas deixa que ele passe por entre seus galhos sem resistência, você pode deixar muitas coisas passarem por você sem se agarrar a elas. A estabilidade precisa de energia. E a energia é finita. Cada batalha alheia que você compra é energia que não vai para a construção da sua paz. Cada drama que você absorve e forca que não vai para o seu crescimento. O geminiano sabe o não e o que luta mais. E o que escolhe melhor onde lutar. E essa escolha, feita em silêncio, sem anúncio, sem drama, e um dos ajustes mais transformadores que você pode fazer. Guarde a sua energia para o que é genuinamente seu. Para o que realmente precisa de você.
para o que só você pode resolver. O resto, deixe o vento levar. Ajuste 13. Cultivar a paciência como quem cultiva uma árvore frutífera. Paciência não esperar sem fazer nada. Paciência e plantar e continuar regando mesmo quando a terra parece estéril. Paciência e confiar no tempo quando tudo dentro de você grita que deveria ser mais rápido. O geminiano e naturalmente apressado. Não por ansiedade, mas por abundância de vida. Há tanta coisa para ver, para fazer, para experimentar, que esperar parece um desperdício. Mas a paciência não é desperdício. E investimento. O investimento mais inteligente que existe. Porque tudo o que tem valor real demora. A árvore frutífera não dá frutos no primeiro ano. Nem no segundo. Ela passa anos criando raiz, fortalecendo o tronco, estendendo os galhos. E quando finalmente dá frutos, dá tantos que alimenta gerações. A impaciência dá frutos rápidos que acabam rápido. A paciência dá frutos lentos que duram para sempre. Esse ajuste pede que você olhe para a sua vida com os olhos do agricultor experiente. O que você plantou não morreu só porque ainda não brotou. Está criando raiz. Está se fortalecendo debaixo da terra, invisível aos seus olhos, mas real e vivo. A estabilidade e fruto da paciência. Não há atalho. Não há truque. Não há como acelerar o que precisa de tempo sem perder a qualidade do resultado. O geminiano que abraça a paciência descobre que a espera não é vazia. E cheia. Cheia de preparação silenciosa. Cheia de crescimento invisível. Cheia da promessa de que o que está por vir vale a espera. E vale. Sempre vale. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Gêmeos e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Ajuste 14. Falar menos sobre o que vai fazer e fazer mais em silêncio. Existe um hábito sutil que rouba a forca de muitos planos geminianos, o hábito de anunciar antes de agir. Você tem uma ideia e sente uma vontade quase irresistível de compartilhar. De contar para alguém. De colocar em palavras o que ainda nem saiu do campo da imaginação. E no momento em que conta, algo acontece. A energia que deveria alimentar a ação se dissipa na conversa. O entusiasmo que deveria mover as mãos se esgota na boca. E o plano que parecia tão vivo morre antes de nascer. Esse ajuste sobre proteger os seus projetos com silêncio. Como uma mãe protege o filho nos primeiros meses de gestação, não por vergonha, não por medo, mas porque o que está se formando ainda é frágil e precisa de recolhimento para se fortalecer. A terra não anuncia que está germinando uma semente. Ela simplesmente germina. Em silêncio. Na escuridão. Sem plateia. E quando o broto finalmente rompe a superfície, ele já tem força suficiente para enfrentar o vento e o sol. Os seus planos merecem essa mesma proteção. Faca primeiro. Conte depois. Construa em silêncio e deixe os resultados falarem por você. A estabilidade ama o silêncio. Porque no silêncio não há expectativa alheia para administrar. Não há cobrança de quem ouviu a promessa. Não há pressão de quem espera o resultado. Há apenas você e a sua obra. E nesse espaço íntimo entre você e o que está criando, a magia acontece de verdade. Sem pressa. Sem plateia. Sem aplauso prematuro. Apenas o trabalho honesto de quem sabe que o melhor discurso e o que vem depois da ação. Ajuste 15. Criar um espaço físico que reflita a paz que você busca. O geminiano se adapta a qualquer ambiente. Pode viver no caos e ainda assim funcionar. Pode se cercar de desordem e ainda encontrar o que precisa. Mas adaptar-se ao caos não significa que o caos não cobra o seu preço. Cobra. Todo dia. Em doses tão pequenas que você não percebe até que o acúmulo se torna peso. Esse ajuste sobre o espaço onde você vive e onde você passa o seu tempo. Olhe ao redor. O que você vê reflete a paz que você quer sentir por dentro? Ou reflete a agitação que você está tentando acalmar? O ambiente fala com você mesmo quando você não está ouvindo. Um espaço organizado diz ao seu sistema nervoso que está tudo bem. Que há ordem. Que há previsibilidade. E o sistema nervoso do geminiano, que já trabalha em velocidade alta por natureza, precisa desses sinais de calma como uma planta precisa de sombra no calor do meio-dia. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser minimalista. Precisa ser intencional. Um canto da casa que é só seu. Uma mesa limpa onde você pode pensar sem distração. Uma cadeira onde você senta e o corpo sabe que ali é lugar de paz.
A estabilidade externa alimenta a estabilidade interna. E a estabilidade interna alimenta a externa. E um ciclo virtuoso que começa com um gesto simples: arrumar o que está ao seu redor para que o que está dentro de você encontre reflexo no que os olhos veem. Crie esse espaço. Proteja-o, volte a ele todo dia. E perceba como a paz do ambiente se torna a paz da mente que habita esse ambiente. Ajuste 16. Honrar os vínculos que já existem em vez de buscar novos. O geminiano e um colecionar natural de pessoas. Cada conversa pode virar uma amizade. Cada encontro pode abrir uma porta. E essa facilidade de conexão e um presente raro. Mas o presente tem uma sombra, a tendência de valorizar mais o vínculo novo do que o vínculo antigo. O novo brilha. O novo surpreende. O novo tem a emoção da descoberta. Mas o antigo tem algo que o novo ainda não conquistou: profundidade. E a profundidade e onde a estabilidade mora nos relacionamentos. Esse ajuste pede que você olhe para as pessoas que já estão na sua vida. Não as que poderiam estar. As que estão. As que ficaram quando o brilho passou. As que continuam ali mesmo sem a emoção da novidade. Essas pessoas são como árvores antigas no jardim. Não chamam atenção como a flor que acabou de desabrochar. Mas sustentam o ecossistema inteiro. Dão sombra. Dão frutos. Dão abrigo. E se você as arrancasse, o jardim inteiro sentiria a falta. Honre esses vínculos. Não com grandes gestos. Com presença. Com uma ligação que não precisa de motivo. Com o interesse genuíno pelo que a outra pessoa está vivendo. Com a disposição de ouvir sem pressa de falar. A estabilidade relacional não vem de ter muitas conexões. Vem de ter conexões profundas. E a profundidade se constrói com o tempo, com atenção e com a escolha repetida de estar presente para quem já escolheu estar presente para você. Valorize quem ficou. Cuide de quem está. E observe como essa decisão silenciosa transforma a qualidade de cada vínculo que você carrega. Ajuste 17. Aceitar que você não precisa entender tudo para confiar. A mente geminiana quer entender. Quer mapear. Quer ter a explicação antes de dar o passo. E essa necessidade de compreensão é valiosa em muitas situações. Mas em algumas, ela atrapalha. Porque nem tudo na vida pode ser entendido antes de ser vivido. Alguns caminhos só revelam o seu sentido depois que você os percorre. Algumas decisões só mostram a sua sabedoria depois que você as toma. Alguns vínculos só provam o seu valor depois que você se entrega a eles sem garantias. Esse ajuste sobre confiar no que você sente, mesmo quando a mente ainda não conseguiu organizar em categorias lógicas. Como um pássaro que migra seguindo algo invisível que ele não entende mas em que confia completamente, você também tem dentro de si uma bússola que funciona antes da compreensão. A estabilidade não nasce do controle total. Nasce da confiança no processo. Da capacidade de dizer eu não sei exatamente para onde isso vai, mas sinto que é o caminho certo. A mente vai resistir. Vai pedir provas. Vai exigir mapas e garantias. Mas a vida não oferece mapas completos. Oferece sinais. Lampejos. Intuições. E o geminiano que aprende a seguir esses sinais sem precisar traduzir cada um em lógica descobre uma forma de viver mais fluida e mais firme ao mesmo tempo. Porque a firmeza não vem de saber tudo. Vem de confiar o suficiente para continuar andando. E você pode confiar. O caminho está aí. Mesmo que você não consiga vê-lo inteiro. Ele está aí. E cada passo dado com confiança revela o próximo trecho. Ajuste 18. Transformar a inquietude em presença e deixar que a estabilidade venha até você. Esse último ajuste é talvez o mais profundo de todos. Porque toca na essência do que significa ser geminiano neste momento da vida. A inquietude sempre foi a sua companheira. Desde sempre. Desde que você se lembra, havia dentro de você uma voz que dizia: tem mais, vai além, não pare aqui. E essa voz te levou a lugares incríveis. Te apresentou a pessoas extraordinárias. Te deu experiências que muitos nem sonham em ter. Mas agora você percebe que a inquietude também te tirou coisas. Tirou a paz de momentos que mereciam ser saboreados. Tirou a presença de conversas que mereciam atenção plena. Tirou o descanso de noites que mereciam ser apenas noites. Esse ajuste não pede que você mate a inquietude. Seria como pedir ao vento que pare de soprar. Pede que você transforme a inquietude em presença. Que use essa energia que sempre te empurrou para frente e a direcione para dentro. Para o aqui. Para o agora. Para este momento que está acontecendo e que nunca vai se repetir.
A estabilidade não é algo que você vai buscar lá fora. E é algo que nasce quando você para de buscar e permite que a vida te encontre onde você está. Como um lago que se torna espelho quando o vento para, você se torna reflexo da paz quando a inquietude se acalma. Não desaparece. Se acalma. E nessa calma, tudo o que você sempre quis se torna visível. A estabilidade estava sempre aí, esperando que você parasse de correr o suficiente para notá-la. E agora você está parando. Não por cansaço, por sabedoria, por escolha, pela decisão consciente de que os próximos passos da sua vida serão dados com os pés firmes no chão e os olhos abertos para o que já existe ao seu redor. Isso não é o fim da aventura. E o começo da maior aventura de todas, a aventura de estar presente. Geminiano, esses 8 ajustes não fazem barulho. Não pedem reconhecimento. Não mudam a sua vida de um dia para o outro. Mas mudam a forma como você vive cada dia. E quando a forma muda, tudo muda. A estabilidade que você busca não é uma fortaleza de pedra. E um jardim bem cuidado. E você agora tem as ferramentas para cuidar desse jardim. Tem a sabedoria do silêncio, a forca da permanência, a beleza da rotina com propósito, a coragem de soltar o que não cresce e a gentileza de se perdoar pelo que ficou para trás. Nada disso é pequeno. Tudo isso é imenso. Imenso na sua simplicidade. Imenso no seu poder de transformar sem destruir, de construir sem forcar, de mover sem empurrar. A sua jornada não termina aqui. Ela ganha raiz aqui. E de raiz firme nascem os galhos mais altos, as flores mais bonitas e os frutos mais doces. Confie no processo. Confie em você. E acima de tudo, confie que a estabilidade que você merece está mais perto do que imagina, porque ela já começou. Você tem 2 opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.